É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o João Guilherme comentando aí as últimas informações do Mengão. O Mengão que entra em campo hoje contra o Internacional, grande jogo aí, primeiro clássico do Brasileirão, primeira rodada já tem essa pedreira pro Mengão. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora bora pro conteúdo. Detalhe é o seguinte: Arrascaeta, grande jogador, um dos maiores da história do Flamengo, mas tem sido comum nos últimos anos Arrascaeta estar machucado. Ele tem sofrido com muitas lesões e isso aí tem causado problemas. Arrascaeta é um jogador de 30 anos, né? Recentemente completou 30 anos, mas ele já vem apresentando um desgaste físico e uma fragilidade muito grande. E é claro que o departamento de futebol do Flamengo, principalmente o Boto e o Felipe Luiz, já observaram que num calendário puxado, minha gente, o Flamengo, se for longe em todas as competições que ele irá disputar, o Flamengo ele pode bater ali 85, quase 90 jogos no ano. E não dá para ter só um meia, no caso o Arrascaeta, e um jogador que tem apresentado uma sequência de lesões. Ele fica muitos jogos fora, volta, joga, fica fora, não jogará sábado contra o Internacional. É dúvida para o jogo contra o Deportivo Táchira na outra quinta-feira, a estreia da Libertadores da América. Então o Flamengo está de olho no mercado. E hoje surge a informação de que Andréas Pereira, Imagine dar adeus às dores no... torcida do Flamengo, lembra do Andréas que passou pelo Flamengo. Infelizmente ele ficou marcado por um lance naquela final da Libertadores contra o Palmeiras, ele errou, escorregou e o Davidson fez o gol do Palmeiras, mas é um jogador que nós podemos dizer que, claro, tirando esse lance histórico, ele teve uma boa passagem pelo Flamengo, ele é bom jogador, e eu diria até que ele jogou na posição errada, porque ele é meia, ele joga mais avançado. Só que naquela época o Flamengo tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta, dois jogadores intocáveis. E aí ele falou, porra, vou ter que voltar um pouquinho e vou ter que virar volante, né? Deu no que deu. Ele estava lá atrás e tal. E, inclusive, ele jogou muito bem aquela partida contra o Palmeiras. Talvez tenha sido o melhor em campo. Mas acabou cometendo aquela falha. Ou para o Flamengo, é um jogador que sempre declarou uma paixão pelo clube, é torcedor do Flamengo. O Palmeiras tentou a contratação dele agora, de tudo quando foi jeito, hein? Olha aqui. Tem várias notícias aqui dizendo que o Flamengo estuda a contratação do Andréas Pereira. É uma possibilidade, tá, gente? Não é apenas o Andréas. O Andréas é uma possibilidade, é um nome. E como ele é um jogador que já passou pelo Flamengo, que gosta do Flamengo, que a torcida conhece e é um meia, ele se encaixa exatamente no perfil que a diretoria do Flamengo está procurando um outro meia. Ele é um jogador de 29 anos, né? Nasceu na Bélgica, o pai dele brasileiro, estava jogando na Bélgica, né? O belga Andréas Pereira, que hoje tem um valor de mercado de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. O Fulham, equipe dele, o valor de mercado é de 20 milhões de euros, ele tem contrato até 30 de junho de 2026, ou seja, ele tem mais um ano de contrato. Se o Flamengo quiser trazê-lo agora, no meio do ano, vai ter que gastar um dinheiro. E 20 milhões de euros é o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, né? Esse é o valor de mercado atual. Ele jogou no Flamengo
Ele era do Manchester United, né? O Flamengo tentou primeiro adquiri-lo, mas depois houve uma pressão muito grande por causa do erro na Libertadores e o Flamengo não fez isso. E aí ele foi negociado pelo Manchester United com o Fulham por 9 milhões e meio de euros. E ele vem jogando muito bem. Ele tem sido um dos principais meias da Premier League nesses últimos anos. Ele chegou lá na metade de 2022 e tem jogado muito bem, se valorizou, vale 20 milhões de euros. Eu me lembro que ele se despediu do Flamengo ajudando o Flamengo. Ele fez um gol contra o Tolima, lá na Colômbia, um gol que ajudou o Flamengo a se classificar e a seguir na Libertadores da América, que acabaria sendo campeão. Andréas Pereira é um nome, é uma possibilidade, mas tem esse detalhe que eu falei aqui para vocês. O contrato dele vai até o meio de 2026 e para tirar ele de lá, o Palmeiras chegou a oferecer esse valor aí, de 20 milhões de euros, mas não deu negócio. Então, é uma pedida alta por um jogador já de quase 30 anos, que tem muita qualidade técnica. E aí a opinião da galera? Andréas Pereira, um dos melhores meias hoje em dia. Ele realmente é um cara que vem se destacando na principal liga do mundo, que é a Premier League, e jogando numa equipe pequena lá, né? Tem isso. Tomara que o Flamengo contrate o Andréas, Jefferson Flá. Já passou da hora do Andréas voltar ao Flamengo, joga muita bola e ajudará o Flamengo na conquista de muitos títulos. Eu acho que ele, como meia, ele é uma reposição excepcional para o Arrascaeta. E ele é um cara que não tem o histórico de lesões do Arrascaeta. Ele não se machuca tanto quanto o Arrascaeta. Rapaz, o Boemia está dizendo aqui que o Palmeiras ofereceu 29 milhões de euros e não teve conversa. E eu, sinceramente, eu acho também que ele não estava muito afim de vir para o Palmeiras. Não. No caso do Flamengo, acho que seria diferente. Ele teria uma vontade maior de jogar, né? Marco Moraes, Garro ou Andréas Pereira? Olha, são dois excelentes jogadores, né? Bela pergunta. Um joga aqui no futebol brasileiro, argentino. O outro jogou aqui bem. Na Europa vem vivendo um bom momento. Eu acho que o Andréas Pereira é um jogador de um nível superior ao Garro. Mas o Garro é muito bom jogador. É muito bom jogador. O Flá Sincero não gostou, não. O Garro é bom jogador, rapaz. O Garro, inclusive, ele lembra muito o Arrascaeta, assim. Eu acho que seria um meia, uma reposição para o Arrascaeta excelente. Mas eu acho que o Andréas é superior, não tenha dúvida. Quem espera mais de um banco merece atendimento. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Alan Patrick, quem não lembra de Alan Patrick jogando com a camisa do Mengão, deixa recado para o Flamengo sobre estreia do Brasileirão. Vamos procurar fazer. O Flamengo é um dos fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o rubro-negro tem um desafio importante pela frente. Logo na estreia da competição dos pontos corridos, neste sábado às 21 horas, horário de Brasília, o Mengão encara o Internacional no Maracanã pela primeira rodada do Brasileirão. Assim como a equipe de Felipe Luiz, os gaúchos também tiveram um bom início de temporada e venceram o estadual. Alan Patrick, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, deixou claro que o Internacional vai para a partida contra o Flamengo visando os 3 pontos, mesmo atuando como visitante. O meia-campista pontuou a necessidade da constância no Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, todas as rodadas têm a mesma importância. Não pode se iludir que tem tempo que pode buscar ali na frente. Primeira rodada e estreia
temos que pontuar, o brasileiro exige que a gente tenha essa constância, é o que vamos procurar fazer, avisou o capitão colorado. O duelo entre as equipes é uma das principais partidas da primeira rodada do Brasileirão e marca o encontro de dois candidatos ao título. Por isso, pontuar é fundamental no jogo deste sábado. Mengão deve entrar em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Dela Cruz ou Alan, Luiz Araújo Plata, Matheus Gonçalves, Michael e Juninho. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.